Olá, eu sou Beth Cardoso e estou gravando esse vídeo como continuação do nosso último encontro sobre cânone. Cânone, literatura para crianças e jovens, valor literário e prazer da leitura. Infelizmente nós não tivemos tempo hábil para desenvolver todo o material, então eu estou gravando esse vídeo como continuidade, ok? Nós tínhamos feito várias ponderações sobre o conceito de cânone e também, especialmente, sobre o cânone ser definido por questões não só estéticas, mas também culturais, históricas, políticas, né? E fizemos várias ponderações sobre isso, os jogos de poder, né? O que está por trás da ideia de valor, de valorizar mais uma obra e menos a outra. Ponderamos também sobre a questão da diversidade de raça, de gênero, enfim. E agora eu vou pegar daqui essas considerações para a gente tentar fazer um fechamento, ok? Então, uma primeira questão, que inclusive já foi colocada, eu estou aqui também retomando, é que grandes nomes da literatura universal, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, isso da literatura nacional, mas também da literatura universal, que são consideradas cânones, ou seja, uma leitura obrigatória, referencial, né? E que as crianças e os jovens têm uma certa dificuldade de aproximação, né? Aquela situação de não quero ler isso porque não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha época. Por outro lado, o professor tem que dar conta de conteúdos curriculares, né? E tem ainda um outro lado da questão, que é que o professor sabe que aquela leitura, além de ser indicada do ponto de vista curricular, também é indicada do ponto de vista de repertório, do ponto de vista cultural e do ponto de vista humano. Discutimos muito também sobre isso, com exemplos, né, com vivências. Então, como aproximar, vamos pegar daqui, como aproximar esses leitores dessas obras? Seria uma pergunta que está sempre colocada para nós, né? No entanto, de modo prazeroso, não uma aproximação forçada, traumática, né? Beira mais um castigo do que um ato de prazer. Não. Como contornar isso? Então, um primeiro caminho que se coloca é a importância de já desse jovem leitor e dessa escola, desse professor, dessa comunidade leitora, já estar inserida num projeto de leitura, né? Esse tema da aproximação com o cânone fica mais difícil quando ele surge como um fato isolado, tá? E não como um projeto. Foi nesse momento do nosso encontro que eu passei a palavra para a Suelizinha contar para a gente essa experiência do AEL, Academia Estudantil de Letras, porque é isso que o AEL faz, né? Ele aproxima as crianças da literatura canônica, desmistificando qualquer aura de inacessível, de difícil que essa literatura possa ter, e faz com que a criança sinta-se parte, efetivamente, não só como leitora, mas também como produtora, como crítica. Bom, a Sueli fez um depoimento riquíssimo, né? Quem não viu, recomendo que veja, né, a gravação, ainda bem que ficou gravado.
foi um registro muito bonito do que é esse projeto, dito pela pessoa que idealizou e iniciou tudo isso, né? Bom, então esse é o primeiro ponto, um projeto maior, um projeto a longo prazo, né, de formação de leitor, tem que estar envolvido aí. Uma segunda providência é explorarmos de maneira criativa a intercambialidade entre linguagens, entre mídias e entre obras. Então, estou aqui, por exemplo, pensando nas adaptações, né? As obras canônicas, elas foram já material para várias adaptações, cinema, teatro, novela televisiva, graphic novel, músicas, artes visuais. Então, vamos pegar, por exemplo, as peças de Shakespeare. Elas são presentes em várias outras manifestações culturais, de outras modalidades. Então, trazer também essa gama de alternativa das artes visuais, audiovisuais, que despertam uma atenção maior dos jovens leitores, dos leitores em formação. Um terceiro passo importante, mas que talvez seja bastante desafiador para o professor, é abrir espaço para os repertórios dos alunos. Então, essa atitude de oferecer a obra canônica. Bom, eu estou aqui falando obra canônica, cânone, porque tudo isso já foi definido lá no encontro, tá bom? Então, se alguém está assistindo esse vídeo sem ter assistido, ter participado do primeiro encontro, vai ficar um pouco lacunar. É interessante primeiro assistir o encontro, né, que aconteceu, se você não participou, e depois ver esse vídeo, tá bom? Porque lá no encontro essas definições foram colocadas. E agora, no guia de estudos, vamos retomar alguns desses pontos, tá bom? Mas enfim, estou aqui no terceiro passo, que é abrir espaço para os repertórios dos alunos. Os best-sellers que eles gostam de ler, eles gostam de ler livro de terror, eles gostam de ler policial, eles gostam de ler quadrinhos. Quando se está diante de um jovem leitor que não tem o hábito de ler, não lê nada, aí a gente tem que partir para outras expressões artísticas que ele tem afinidade. A dança, o cinema, a música. Há sempre algum rastro, né, de produção cultural que pode causar esse encantamento inicial. E a partir daí, o professor vai acessando as conexões sendo estendidas até a literatura, o texto literário, que é o nosso foco. Então, está aberto para ouvir o que o aluno gosta, o que a aluna gosta, né? Sem julgar. Aí a gente já até parte para esse questionamento mesmo do que é o canônico e abrir espaço para o gosto pessoal. Nós vamos falar dos cânones pessoais, das obras que são importantes para cada um de nós, né? Então, o aluno ele pode ser levado a formar o seu próprio cânone, que são as obras que lhe tocam, as obras que são eleitas para acompanhá-lo durante um período da vida, às vezes para a vida toda, porque as obras canônicas são poderosas assim, né? Elas nos acompanham por décadas, por uma vida. Então, o aluno ir experimentando essa formação de repertório. O ideal é que ele possa ir formando esse repertório concretamente, com a sua pequena estante, sua playlist, né, os seus vídeos favoritos, que ele vá sentindo esse prazer
da coleção também, né? Do colecionador de boas leituras, de boas experiências culturais. Então, um bom começo é se abrir, ver o que o aluno traz, né? E a partir do que ele já tem, do repertório que ele tem, dos desejos que ele tem, o que eu estou chamando aqui de repertório, vamos chamar de desejo, né? Às vezes não é que o aluno goste, que ele possa te dizer, que você pergunta para ele quais são as músicas que você gosta, talvez ele fique um pouco sem saber, porque ele não é que ele gosta especificamente de uma música ou de um estilo, mas ele sabe que ele gosta de música, né? Então, mas já é uma informação de gosto, já é uma informação de desejo, né? Um quarto aspecto para ser observado também é incentivar a troca de leituras, de impressões de leituras. Desde a formação de um clube de livros, a gente volta na experiência do AEL, né? Esse espaço de troca de leituras, de jornais. Isso também pode ser construído aproveitando redes sociais, as linguagens das redes sociais. Por exemplo, esse grupo pode acontecer no Facebook, né, ou no Instagram, eles formarem uma página do grupo e alguém fica responsável de colocar lá as informações básicas, preliminares da obra que está sendo lida, e abre-se então o fórum, vamos dizer assim, para que todos coloquem, postem as suas impressões sobre aquele livro. Informações, paratextos, análises, né, vídeos que foram fazendo ou foram recolhendo sobre a obra. Isso pode se estender, né, e esse fórum, esse clube de leitura pode se estender para a escola toda, pode ser acessado, aberto para a escola toda, para as famílias e para a comunidade, né? É algo que conforme a cada fase que vai amadurecendo, que o professor que lidera o projeto for sentindo a aderência e a responsabilidade dos envolvidos, pode ir abrindo, né, para mais participantes. E um outro aspecto é a produção de textos. A escrita criativa aguça a leitura do literário e vice-versa, né? Quem lê escreve, quem escreve lê. São atos casados. Então, incentivar que o aluno produza também literatura fortalece os seus laços como leitor. Esse foi, vamos dizer assim, um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Um segundo ponto para ser ressaltado é que quando a gente fala de cânone da literatura para crianças, eu me preocupo um pouco, porque há uma tendência de se estacionar nessas obras, de ficar oferecendo sempre os mesmos livros para as crianças. E é muito importante variar, né? Variar esse que a gente chama de cânone, especialmente para a criança, porque ela está se formando, ela precisa conhecer muitas linguagens, ela precisa ela precisa conhecer autores variados, materialidades variadas, propostas variadas, temas variados, justamente para ela ir adquirindo repertório para fazer as suas escolhas, para poder identificar o que é bom para ela, né? Então eu gosto sempre de ter esse cuidado. Então, quando a gente pensa em clássico para criança, de literatura para crianças em termos mundiais, então a gente vai pensar em Alice no País das Maravilhas, nos contos dos irmãos Grimm, nos contos de Perrault, nas histórias maravilhosas de Andersen, no Pequeno Príncipe, no Peter Pan, né? Isso seria um conjunto do canônico.
quando eu falo contos do Grimm, do Perrault, os contos de fadas, né? A infância está sempre muito nesse espaço, é canônico. Ótimo, mas a gente tem que sempre dar um passo, né, além, não pode ficar só nisso o tempo todo. E os clássicos infantis brasileiros? Uma pergunta: como é que se forma os clássicos, né? Como é que uma obra vai se tornar clássica? Então, você tem alguns parâmetros. Obras premiadas costumam entrar para o cânone. Eu vou aqui dar 4 aspectos que normalmente a obra canônica ela tem os 4 aspectos. Tá? Então, premiadas, livros lidos, né, muito lidos, com mais de 1 milhão de cópias vendidas, então, é premiada e circula muito. Agrada tanto o público quanto a crítica. Costuma também ser uma obra que vira cânone. E os seus autores costumam ser renomados. O autor canônico, a gente não vai aqui entrar nessa questão que é muito ampla, é multifatorial, né, de por que um autor o que vem primeiro? O autor ele fica renomado porque tem uma obra canônica ou tem uma obra canônica porque é renomado? Enfim, um outro momento a gente pode conversar sobre isso. Os grandes prêmios da literatura para crianças, aqui no Brasil a gente tem o Jabuti, em termos mundiais o Hans Christian Andersen, que é o Nobel da literatura para crianças, e a Fundação Nacional do Livro, que faz os selos do altamente recomendável, né, para a literatura infantil. São alguns dos caminhos para uma obra se tornar canônica. Bom, o que a gente tem de cânone nacional? Menino Maluquinho, do Ziraldo, de 1980. Reinações de Narizinho, do Lobato, 11 histórias da Turma do Sítio, final da década de 20 e depois toda a primeira metade do século 20. O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho, é um livro juvenil, uma aventura policial, é de 1969. Lúcia, Já Vou Indo, da Maria Luísa Penteado, de 1980. Uma outra obra canônica, Bisabia, Bisabel, da Ana Maria Machado, ganhou, inclusive, a Ana Maria Machado é uma autora que ganhou Hans Christian Andersen, é membro da Academia Brasileira de Letras. Esse livro é de 1981. A Operação do Tio Onofre, da Tatiana Belinque, também é do nosso cânone, é da década de 80 também. A Bolsa Amarela, da Lígia Bujunga, de 1976, também é canônica. Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque do Ziraldo, também faz parte do nosso cânone. Esse já com uma primeira edição em 79 e depois uma edição revista em 97. A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, né, com seus 30 e poucos poemas, também faz parte do nosso cânone. O que mais? Vocês estão lembrando de títulos canônicos, né? Pluft, o Fantasminha, da Maria Clara Machado, também no nosso cânone. Essa é uma peça de teatro de 1955. A Fada que Tinha Ideias, da Fernanda Lopes de Almeida, de 67, também é cânone. O que mais? Ruth Rocha, não pode faltar na nossa lista, né? Marmelo Martelo, também uma obra canônica de 82. Mais de 1 milhão de exemplares vendidos e são 3 histórias, né? A história do título, do Marcelo, aí tem a Terezinha e a Gabriela e Os Donos da Bola. Bruxinha Atrapalhada, da Eva Furnari, de 82. Unidunité, da Ângela Lago. A Ângela, para mim, é uma autora canônica, né? Tudo dela a gente vai reverenciar. Silvio Ortoff também tem que estar na nossa lista de canônicos. Eu selecionei A Vaca Mimosa e A Mosca Zenilda, Colassante também, né? Um nome canônico na literatura infantil, Uma Ideia Todo Azul, por exemplo.
Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, acho que entra também no nosso cânone. A Vida Íntima de Laura, da Clarice Lispector. O Fantástico Mistério de Feiurinha, do Pedro Bandeira, já é um clássico da literatura infantil. Xisto no Espaço, da Patrícia Machado de Almeida. Estou terminando aqui. O Vovô Fugiu de Casa, do Sérgio Camparelli, de 82, é um cânone, né? O Menino Mágico, de Raquel de Queiroz, da década de 70. Bom, fiz assim quase que uma seleção de livros que são indiscutivelmente canônicos. Eu acho que podem entrar nessa lista outros títulos, mas esses aqui devem permanecer, com certeza. Bom, e uma outra situação, eu estou terminando esse vídeo já, senão ele fica muito longo, mas uma outra situação é quando o cânone escreve para crianças, ou já é uma obra que não foi pensada para ser lida exclusivamente por crianças, prioritariamente por crianças, mas que o mercado editorial transforma em uma obra endereçada para crianças, seja pelo seu projeto gráfico ou por algum tipo de campanha que possa vir a ser feita nessa direção. Então, essa também é uma oportunidade muito interessante de aproximar os jovens leitores de autores e de obras canônicas. Eu não me lembro se no encontro eu mostrei esses livros, mas vou rapidamente retomar. Então, o Billy com Limão, né, do Décio Pignatari, que seria aqui deixa eu abrir isso, Billy com Limão, Verde na Mão, que tem um projeto gráfico magnífico. É um desses momentos, né? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, essa obra do Harold Bloom, em que ele vai fazer uma seleção de contos e poemas para crianças extremamente inteligentes de todas as idades. O Bloom, nós falamos no encontro, tem posições bastante definidas e acirradas sobre o que é o cânone, e aqui ele vai dar uma atenção para o que ele considera o melhor. O cânone escrevendo para crianças, né? No caso, aqui eu trago uma obra do James Joyce, O Gato de Bua Jansi. É um livro que vai ser então pensado do James Joyce, pensado para que a criança se aproxime. Outro autor maravilhoso, né, um clássico, que é o Júlio Cortázar, escrevendo para criança, O Discurso do Urso. Esse livro, ele foi uma carta. No primeiro momento, o Cortázar tinha um casal de amigos. Agora eu não me lembro se o Cortázar está em Buenos Aires e o casal está em Paris, ou se o Cortázar está em Paris e o casal está em Buenos Aires, mas eles estão à distância. E os filhos desse casal estão fazendo aniversário, e o Cortázar manda de presente para eles essa história, né, escrita à mão na carta. Tempos depois vocês até encontram na internet o Cortázar lendo esse texto. E tempos depois ele se transforma em um livro de literatura para crianças, ou seja, um presente particular que se estendeu como presente para todos nós, né? Um outro exemplo, O Homem que Sabia Javanês, Lima Barreto. Nessa edição, ilustrada pelo Odilon, você vai adquirir uma linguagem visual lindíssima, né? Que pode ser um caminho de despertar a atenção do autor. Também trouxe A Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano Ramos, um outro canônico escrevendo para criança, ou Isto ou Aquilo, até entrou na nossa lista de canônicos. E veja só, o trabalho que a Ângela Lago vai trazer para um texto mais do que clássico, Cântico dos Cânticos, um texto bíblico, com seu livro Imagem, né, que
a típica obra que a gente diz livro ilustrado para criança, e na verdade como toda boa obra para crianças de todas as idades, né? Então, era para o finalzinho da aula. Você vê, o vídeo está aqui com 25 minutos, contando o que eu precisei de tempo para recuperar um pouco as nossas ideias. Era isso mesmo, né? Precisávamos de mais 20 minutinhos para encerrar esse encontro que estamos encerrando agora. Eu gostaria, só para encerrar, deixar aqui algumas questões que podemos até retomar no próximo encontro em tempo real, que é quem é esse, que eu quero que vocês pensem sobre isso, né? Quem é esse leitor, essa criança que está diante de você? Com quem você está falando? Muitas vezes a gente parte de muitos padrões, de muitas ideias fixas do que seja uma criança. E cada uma é um. Então, dedicar um tempo de observação, de olhar, quanto mais tempo melhor, a essa criança. Quais os interesses literários que ela poderia ter? Porque você tem o seu cânone pessoal, os livros que você ama, maravilha, ótimo. Temos o cânone da escola, que são os livros que a escola considera de maior valor, né? E temos os livros que a crítica literária vai considerar de maior valor. Mas quais são os livros que essa criança poderia amar? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem, quando a gente está diante do desafio de formar um leitor, é uma pergunta que tem que estar constantemente na nossa cabeça. O que você pretende quando indica determinado livro? O que você pretende com esse livro? Ensinar, formar o leitor, fruição de prazer? Tenha um projeto na sua proposta e varie esses projetos, não fique sempre na mesma tecla. Vejam como indicar um livro é um modo de comprometimento. Já perceberam isso? O quanto de comprometimento está envolvido na indicação de um livro? Reparem, quando você ganha um livro de alguém, um dos primeiros pensamentos que vem à sua cabeça é: por que fulano me deu esse livro? O que será que tem nessa história que ele achou que poderia me interessar? Tem um recado aqui dentro? Né? Não sei se isso acontece com vocês, mas é muito frequente esse depoimento, né? Nossa, o livro é tão sagrado, né? O livro é um presente com tanto significado, que ele gera esse tipo de pensamento. O que será que tem nesse livro que a pessoa está endereçando a mim? É especial, né? Há uma conexão especial. Então, tem um comprometimento muito grande quando a gente indica, especialmente quando essa indicação é feita para os nossos alunos, né? Então, veja, toda indicação tem uma intenção. Qual é a sua intenção? Tenha sempre muito claro o que você quer quando indica, quando faz uma lista de livros, quando você seleciona o seu cânone. Tá? Vamos pensar um pouco sobre isso e no próximo encontro podemos retomar daqui. Nós não tivemos tempo de fazer uma troca e eu quero muito dedicar pelo menos 10 minutos para ouvi-las sobre essas questões. Muito obrigada e até a próxima.